precioso a gente tem, amém ou não? Está com o teu coração aberto? Está hoje disponível a ouvir a palavra de Deus? Então quero orar agora, para que Deus nos encaminhe no estudo da sua palavra. Prepara o teu coração, fecha seus olhos e desligue-se agora de qualquer coisa que possa tirar a sua atenção. E coloque-se agora aos pés do Senhor. Oremos. Ó Deus bendito, como é bom estarmos em tua presença. E que agora, ó Deus, através da tua palavra, saiamos edificados. E mais uma vez, ó Deus, direcionados a vivermos uma vida que te agrada. Muito obrigado por essa liberdade que temos. É a nossa gratidão e oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia para o Salmo, que número? Muito bem, Salmo 23. Hoje é o quarto domingo em que nós estamos olhando para o Salmo 23. Olhando para as promessas que o bom pastor tem para nós nessa palavra. Eu disse que o Salmo 23 é conhecido como o Salmo do Bom Pastor. E nós sabemos que o bom pastor do Salmo 23 é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, apresentou-se como: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Que bom saber que Jesus é o bom pastor do Salmo 23. Mas melhor ainda é sabermos que o bom pastor, Jesus, do Salmo 23, tem um rebanho. E que bom é quando nós olhamos e sabemos e temos convicção de que fazemos parte do rebanho do bom pastor. Nós sabemos que o bom pastor conhece as suas ovelhas e das suas ovelhas ele é conhecido. E a primeira grande característica que Jesus diz daqueles que são suas ovelhas é que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Então, se você tem sido uma ovelha atenta à voz do Senhor e obediente à sua palavra, alegre-se, porque o bom pastor, no Salmo 23, tem maravilhosíssimas promessas para a tua vida e para a minha vida. Quando nós olhamos no versículo 1, e recitamos, inclusive, o versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor. Ele é o seu pastor? Amém? Se ele é o seu pastor, Davi já declara: nada me faltará. Ou seja, de nada nós teremos falta. Então, diz para vocês que quando você faz parte do rebanho do bom pastor, se você é a ovelha de Jesus, porque obedece a sua palavra, porque o segue, porque ouve a sua voz, você pode ter certeza de que, com o bom pastor, você pode vencer a ansiedade. A ansiedade que muitas vezes move a nossa vida, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, o que vai ser da nossa vida. Tem muitas pessoas agora desesperadas, sem saber o que vai ser o rumo da sua vida. Mas se Jesus é o seu bom pastor, e mais uma vez eu pergunto, tem ovelha de Jesus aqui? Amém ou não? De nada terei falta. Nada nos faltará. Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Portanto, se o Senhor é o meu pastor, eu posso vencer a ansiedade. Mas no versículo 2 nós vimos que o bom pastor diz: ele guia-me mansamente, ou melhor, ele deitar-me faz em verdes pastos. Deitar em verdes pastos, sossego. Ah, que coisa boa saber que, se eu sou ovelha do bom pastor Jesus, de nada eu terei falta, mas também ele me leva para descansar, para que eu possa me renovar diante do desânimo que muitas vezes quer nos abater. Muitas vezes nós desanimamos da nossa vida cristã. Eu disse que o desânimo é uma arma, é uma ferramenta nas mãos do inimigo para querer nos impedir de gozar as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então, se você está desanimado, o bom pastor hoje está dizendo: venha comigo, eu vou te fazer deitar em verdes pastos. O bom pastor nos traz descanso diante do desânimo. E no domingo passado, nós vimos os versículos 2 e 3. Porque no versículo 2, não somente ele nos faz deitar em verdes pastos, mas ele também nos guia mansamente a águas tranquilas.
E é nessas águas tranquilas que ele refrigera a minha alma. Cabeça quente, né? Coração ficou fervendo esses dias. Eu disse para vocês quantas coisas acabaram nos deixando irados. Quantas coisas acabaram simplesmente nos fazendo enraivecidos. Mas eu disse para vocês que o bom pastor, se é o teu pastor, ele te convida para ir até as águas tranquilas. Ele está a fim de refrigerar a sua alma, esfriar um pouco a tua cabeça. Com o bom pastor, nós podemos vencer a ira e a mágoa. E os ressentimentos que muitas vezes insistem em querer estar enraizados em nosso coração. Eu disse para vocês que nenhuma raiz de amargura possa nos privar das bênçãos que o Senhor nos tem. Por isso o perdão é importante. O perdão que o nosso bom pastor oferece para nós gratuitamente e que nós também devemos oferecer a todos aqueles que nos ofendem. Aprendemos que o perdão faz parte da essência do caráter cristão, porque o caráter cristão precisa espelhar o caráter de Cristo. E é Cristo quem diz: todo aquele que confessar os seus pecados, eu o perdoarei de todos os seus pecados e de todas as suas iniquidades. Se nós somos perdoados pelo bom pastor, é nossa obrigação também perdoarmos. Então o bom pastor nos ajuda na nossa ansiedade, o bom pastor nos ajuda no nosso desânimo e o bom pastor nos ajuda nas nossas iras e amarguras. E hoje, o que podemos aprender com o bom pastor? Você está com a Bíblia aberta no Salmo 23 e você vai acompanhar comigo a leitura uma vez mais dos 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Até aqui já vimos. Mas algo novo o bom pastor tem para nós, que é o restante do versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Entre as várias promessas, meus irmãos, contidas nesse Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor, hoje é a promessa de que o bom pastor quer nos guiar por veredas, ou seja, por caminhos, por sendas, por estradas de justiça. Há uma predisposição de ovelha em querer trilhar o seu caminho. A ovelha tem uma característica única de desobediência, de rebeldia, de ser cabeça dura. Não é à toa que todo pastor, para guiar o seu rebanho, ele tem em suas mãos a vara e o cajado. A vara, muitas vezes, é para trazê-la de volta para o caminho. E se aquela ovelhinha mais rebelde quer fugir do caminho, o cajado é para puxá-la e trazê-la para junto do rebanho. A ovelha tem essa predisposição de querer seguir o seu caminho, de viver em desobediência. E nós, como ovelhas, não seríamos diferentes. Nós também temos essa predisposição de muitas vezes ignorarmos a orientação do pastor e querer seguir o nosso próprio caminho. Lá em Isaías 53, 6, onde nós temos aquele panorama, aquela profecia maravilhosa que espelha um pouco o sofrimento de Jesus Cristo, em Isaías 53, 6, há uma declaração do profeta. Ele diz: todos nós andávamos de que forma? Desgarrados, e desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Essa é a nossa predisposição, de queremos nos desgarrar, de queremos nos desviar, de sairmos fora da vontade do bom pastor. É natural de ovelha querer se desviar.
E o profeta já dizia que você e eu, todos nós, andávamos como ovelhas desgarradas, cada uma se desviando pelo seu caminho. E o desejo do bom pastor é o de que andemos por seus caminhos, a que nós possamos permitir que ele mesmo, o bom pastor, nos guie por essas sendas, por esses caminhos, por essas estradas de justiça. Mas, infelizmente, nós insistimos em escolher maus caminhos. Por isso, hoje eu quero te advertir. Quem tem ouvidos, ouça. Hoje eu quero te dizer, tenha muito cuidado com as suas escolhas. Tenha muito cuidado com o caminho que você está trilhando. Lá em Provérbios 14, 12, é um versículo que se repete também em Provérbios 16, 23. Os dois versículos são iguais, mas em Provérbios 14, 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece o quê? Percebe? Tem caminho que parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Lembra da parábola da ovelha perdida? 99 ovelhas ali no redil, guardadas no aprisco, mas uma tola insistindo em seguir o seu caminho. E o bom pastor vai em busca dela e a encontra ferida, a encontra distante do redil, e o bom pastor vai lá e a socorre. Oh, meu amado, mais uma vez eu quero te advertir, muito cuidado com as tuas escolhas. Muito cuidado com o caminho que você está procurando trilhar. Porque tem caminho que parece ser direito, mas o seu caminho vai te conduzir à morte. Que caminhos são esses? Que nós poderíamos até imaginar serem bons caminhos, mas que são caminhos ruins, caminhos maus e que podem nos levar para mais distante do Senhor, do cuidado do bom pastor e nos levar até a morte. Que caminhos são esses? Em primeiro lugar, cansado, metáfora, estou de lhes pregar. Cansado estou de lhes advertir. Para o que diz o Salmo de número 1. Acredito que todos vocês sabem o que diz o Salmo de número 1. O que diz no primeiro versículo do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dia a dia nós somos expostos a inúmeros conselhos. É na escola onde você estuda, é no teu trabalho, é na tua vizinhança, é na tua roda de amigos. A cada dia nós somos expostos a conselhos, alguns deles potencialmente prejudiciais. Conselhos que nos influenciam negativamente, mas também nós somos submetidos a bons conselhos e a conselhos benéficos e produtivos. No entanto, nós precisamos fazer escolhas. Qual é o tipo de conselho que eu vou dar ouvidos? A quem eu darei atenção? Precisamos nos atentar com quem vamos compartilhar as nossas questões pessoais. Pois apesar de haver pessoas bem intencionadas, há também pessoas com ausência de sabedoria e com conselhos não embasados na palavra de Deus. Hoje pela manhã nós estávamos aqui, os diáconos, batendo um papo, conversando, um tempo de comunhão, orando pela igreja, orando por vocês. E nós comentávamos justamente sobre isso. Quantos irmãos nossos não têm caído porque têm buscado maus conselhos? Muito cuidado com quem você se aconselha. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe que tem gente que se diz servo de Deus, sabe que tem gente que se diz ovelha desse rebanho, sabe que tem gente que diz que Jesus é o meu bom pastor e que vai te dar maus conselhos.
Toma muito cuidado com quem você está se aconselhando. Eu me lembro de Roboão. Quem era Roboão? Era o filho de Salomão. Roboão, herdeiro do trono de Israel. Nós vínhamos naquela monarquia onde Saul foi o primeiro rei, escolhido pela nação, caiu da graça de Deus, Deus o rejeitou, e vem Davi como homem segundo o coração de Deus. Após Davi, o seu filho Salomão reina por 40 anos. E quando Salomão já estava vendo que o seu momento e a sua hora estava chegando, ele tinha que passar a sua coroa para um de seus filhos. E ele escolhe Roboão. E eis então que Roboão ascende ao trono. E Roboão tem a oportunidade de unificar a nação que estava prestes a se dividir. Porque nós sabemos como é que Salomão veio tocando o reino no final da sua vida. Por incrível que pareça, Salomão se desvia dos desígnios de Deus. Salomão acaba sendo corrompido por tantas mulheres com quem ele se relacionava. E Roboão tinha a chance agora de pedir graça, ajuda de Deus. E foi isso que os anciãos, os conselheiros de Salomão disseram a Roboão: Roboão, teu pai estava sendo muito cruel, teu pai estava saindo da vontade de Deus. Roboão, dê ouvidos agora aos nossos conselhos, faça do jeito certo. E você vai conquistar esse povo, você vai reunificar essa nação. Roboão, dê ouvidos. Roboão despreza o conselho dos anciãos. E Roboão vai buscar o conselho em quem? Nos jovens, nos seus amigos, na patotinha dele, naqueles que, quem sabe, fumavam um narguilezinho com ele, naqueles que, quem sabe, chamavam ele para uma noitada. O que meus amigos têm para me dizer agora? E aí sabe o que os amigos dizem para Roboão? O povo está reclamando que o teu pai estava sendo linha dura. Mostra para eles que você é pior do que o seu pai. Mostra agora para esse povo quem é que manda. Mostra para eles agora a tua autoridade. Ele rejeita o conselho dos anciãos e vai pelo conselho da juventude. Ele racha o reino. Ele perde a chance de unificar e fazer a vontade de Deus. Com quem você tem se aconselhado? Quem tem sido os seus conselheiros? Quem tem sido as pessoas em quem você confia para se abrir e pedir norte e direção para a tua vida? Sabe, eu fico triste em ver que pessoas não pedem conselhos, nem ao pastor, nem a diácono, nem a um irmão que pudesse lhe dar uma orientação. Tomam suas decisões e depois simplesmente estão aí a lamentar o final daquilo que eles decidiram. Ah, jovem, eu tenho uma advertência para você. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ah, um dos caminhos que alguns escolhem é andar segundo o conselho dos ímpios. O bom pastor está dizendo, eu quero te guiar. E eu quero te guiar por caminhos de justiça. É o bom pastor quem está dizendo para as suas ovelhas, eu quero guiar vocês, mas guiar vocês por caminhos de justiça. Mas nós insistimos, como ovelhas rebeldes, em seguir o nosso focinho e fazer a nossa vontade. E andar seguindo o conselho de ímpios. Dura será a queda. Dura será a queda. Se insistirmos e nos rebelarmos contra o bom pastor. Mas há um segundo caminho
Alguns insistem em andar segundo o conselho dos ímpios, mas outros insistem em andar segundo o curso do mundo. O curso do mundo está lá em Efésios 2, 1 a 3. O que a Bíblia nos diz em Efésios 2, 1 a 3? Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira, como os outros também. Enquanto alguns andam segundo o conselho dos ímpios e vão pelo caminho dos pecadores, tem outros que decidem, olha, as veredas que eu desejo seguir são as veredas e os caminhos do mundo. Eu quero seguir o curso do mundo. O que é o mundo, segundo a Bíblia? O mundo, segundo a Bíblia, é um sistema que busca afastar o homem de fazer a vontade de Deus. É um sistema hedonista. E o que é o hedonismo, senão a busca do prazer? A busca do prazer e a busca incessante do prazer como um bem supremo. Várias vezes eu já disse para vocês sobre os 3 M's. Os 3 M's do mundo. O mundo se apoia na moda, na música e na mídia. São os 3 braços do mundo. O mundo ele sugere, o mundo ele impulsiona, o mundo faz a cabeça, o mundo leva um curso baseado em quê? Na moda, na mídia e na música. E nós nos deixamos levar por essas 3 ferramentas do mundo. Muitos acabam, infelizmente, sendo envolvidos pelo mundo e passam a ser influenciados, ao invés de influenciarem. O que dizer, por exemplo, do curso do mundo que hoje nos apresenta a ideologia de gênero? Hoje você precisa fazer uma pós-graduação para entender quais são os mais de 52 gêneros sexuais possíveis. E agora há pouco tempo eu via, meus irmãos, eu estou vendo aquele zum, 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 tanta gente falando da cantora Isa. Vocês conhecem a cantora Isa? Aí estava lá falando a Isa agora, eu vou até ler para não me atrapalhar nas palavras. A Isa se diz demissexual. Eu sou uma demissexual. E aí a gente precisa buscar ajuda. O que é um demissexual? Demissexual é a pessoa que diz: eu só consigo me relacionar sexualmente com alguém com quem eu tenha uma ligação emocional. Eu não consigo me relacionar sexualmente com alguém a quem eu não ame, a quem eu não tenho uma ligação e uma dependência emocional. Irmãos, vai plantar batata, irmãos, em nome de Jesus. E é tudo isso que começa a fazer sucesso nos nossos dias. São 52 tipos de gêneros que a gente precisa ficar pisando em ovos. Porque o mundo hoje quer impor para os nossos jovens. Aí daqui a pouco tem gente falando: eu sou demissexual. Você tem que ser mesmo. Como é que você vai se envolver com alguém em quem você emocionalmente não seja apegado? E de preferência não, obrigatoriamente sendo o teu esposo e a tua esposa. Eu posso ouvir um amém ou não? O mundo começa a mostrar que isso é coisa bonita. Eu me relacionei com alguém, mas eu tenho laços afetivos com esse alguém. É casado? Não. Está pecando. E o mundo começa a empurrar isso para a nossa juventude.
A coisa mais natural hoje, começa a namorar, vai para a cama. Me perdoa a palavra. Que mundo que a gente está vivendo? Onde ovelhas que dizem que são ovelhas do bom pastor querem seguir o curso do mundo. Porque o mundo está dizendo que isso é bonito. Não sei quantos acompanharam, irmãos, eu vou ficando irado. Ainda bem que minha filha está fazendo psicologia para me acalmar depois. Eu fico irado. Você vai ouvir um podcast, Giovanna Eubank com Boca Rossa. Ai, que lindo, o Vitão e o João Guilherme. Como o Vitão e o João Guilherme são referências para os nossos jovens hoje, homens maquiados, que beleza, de batom, de sombrinha, pintando as unhas. E se apresentando como sendo o quê? Influência para os nossos jovens. E as duas grandes influenciadoras dizendo, olha, eles já são grandes influenciadores, mas eu boto muita fé na geração que ainda está por vir. Curso do mundo. Hoje você não sabe quem é homem, quem é mulher. E na minha opinião, foi só isso que Deus criou. Eu posso ouvir amém ou não? Amém. É isso que Deus fez. Relacionamento aberto. Sexualidade aberta. Isso é o curso do mundo. Eu não posso fumar o cigarrinho, mas hoje tem um eletrônico. Pastor, cigarro eletrônico é pecado? Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Quando a gente começa a querer perguntar se é pecado, se não é pecado, irmãos, é porque a gente já está fazendo. A gente só quer encontrar alguém que vai nos apoiar. E hoje tem gente que vai pegar esse livro e vai apoiar toda a sorte de pecado. Por isso que tem ovelha do bom pastor aqui? Amém ou não? Tem ovelha aqui? Ele é o seu pastor? Ele quer sim te livrar da ansiedade. Ele quer sim te livrar do desânimo. Ele quer te livrar da ira e da amargura. Mas ele também quer te livrar do pecado. E te guiar por caminhos de justiça. Se você é ovelha desse pastor, cria vergonha na tua cara. E vai andar nos caminhos do bom pastor, e não no caminho do mundo, e não no caminho dos pecadores. Não tem como a gente falar que é ovelha do bom pastor e está andando pelas sendas e pelos caminhos do pecado. Por isso que quando andamos, segundo o conselho dos ímpios, que é uma das formas de andar, ou quando andamos segundo o curso do mundo, que é a segunda forma de andar, em terceiro lugar, quando nós andamos segundo o conselho dos ímpios, ou segundo o curso do mundo, rejeitamos o bom pastor. Nós estamos rejeitando o bom pastor. Quando a gente teima em fazer nossa vontade e seguimos o nosso próprio caminho, erramos e sofremos a consequência de nossos erros. E daí vem o sentimento de culpa. Hoje o bom pastor quer te livrar da tua culpa. Porque a culpa, ou ela nos leva ao arrependimento, ou a culpa nos leva ao remorso, que são duas coisas totalmente diferentes. Mas que hoje a culpa por reconhecer os teus pecados te leve ao arrependimento e não ao remorso. Adão passou por culpa. Saul passou por culpa. Davi teve culpa. O filho pródigo teve culpa. Pedro teve culpa. Judas teve culpa. E talvez nós também enfrentemos a culpa.
A culpa vem quando recusamos ser guiados pelo bom pastor, que diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tem ovelha aqui? Tem ovelha que quer andar na justiça, amém ou não? Ou tem ovelha que quer continuar andando segundo o caminho dos ímpios? E tem ovelha que quer insistir em continuar caminhando segundo o curso desse mundo. Porque se você está dizendo amém, dizendo que é a ovelha do bom pastor, em nome de Jesus, ovelha do bom pastor tem que ser guiado por caminhos de justiça. E não ficar atormentado por suas culpas. O que é culpa? É o sentimento, a emoção gerado por nossa consciência por violar uma obrigação ou um princípio. Culpa é um delito, é um crime. Culpa é o sentimento consequente dessa violação, da violação de algo que a gente sabe que era errado e que fizemos. A culpa pode levar ao arrependimento ou ao remorso. E agora eu vou te dizer, qual é a diferença de sermos levados para o arrependimento ou para o remorso? A culpa que nos leva para o arrependimento, louvado e bendito seja o Senhor, vai nos levar para uma nova vida. Porque a Bíblia nos diz que a chave do nosso sucesso está no nosso arrependimento. Quer entender um pouquinho do que é arrependimento e do que é remorso? Eu estou indo com o meu carro. Tem uma contramão. Eu estou atrasado. Eu entro por aquela contramão para querer ganhar tempo. Mas quando eu entro naquela contramão, me vem um sentimento. Oh, pai, eu não devia ter feito isso. O coração pesa, porque eu sei que fiz algo errado. Sabe o que é o remorso? É quando você entrou na contramão e tinha um guarda ali de frente para você. Oh! E te dá a multa. Aí você sente o remorso de ter entrado naquela contramão. Sabe o que é o remorso? É a tristeza que vem por você ter sido pego. É diferente da tristeza que a gente sente quando a gente sabe que fez algo errado. Ah, fiz sexo. Transei com a minha namorada. Veio dor no meu coração. O arrependimento bate. Eu clamo ao Senhor e peço perdão. E estou disposto a não fazer mais isso. Sabe o que é o remorso? É quando a gente faz a mesma coisa. E depois, ai, o que será que está acontecendo? O que está acontecendo? Deixa eu ir na farmácia. Compro o teste. E o teste dá positivo. O que eu fui fazer? Remorso. Porque se não fosse descoberto, se não tivesse dado errado, eu iria continuar fazendo. Escuta, o relatório está pronto? Chefe, comecei, estou quase terminando. Aí daqui a pouco vem o chefe e bate na porta. Vamos lá, eu estou precisando do relatório, já que você está terminando, eu vou esperar que você terminar. Aí você fala, eu nem comecei. Isso é remorso. É quando a gente é pego. Sabe qual é o arrependimento? Sabe qual é a culpa que te leva para a vida? É aquela que gera tristeza no coração, independentemente se alguém descobriu se eu fui pego ou não. Porque eu estou tratando com um ser que é onisciente e que sabe todas as coisas que eu faço, que eu penso, que eu falo. E a esse Deus que eu prestarei contas. É o arrependimento que vem em Pedro quando olha para Jesus e sabe, eu traí o Filho de Deus. Chora amargamente e é restaurado pelo Senhor Jesus. Diferente do remorso de Judas, que pega as moedas e tenta devolver e os outros jogam na tua cara. Agora você quer voltar para trás? As moedas são tuas, cara. Nós pagamos para você, você fez o serviço para nós. Se vira agora com a tua consciência. E que faz Judas? Se enforca e tira a própria vida. Ou em nome de Jesus, sabe o que
quero hoje que você saiba que o bom pastor, e eu não quero usar presunção, eu não quero aqui ser pretensioso nem orgulhoso, mas me compreenda bem. O bom pastor hoje está dizendo pela boca do pastor Joel que é melhor você se arrepender enquanto tem tempo. Amém. Porque o arrependimento te levará para a vida. O remorso vai te levar para a morte. Como devemos lidar com a nossa culpa? Se hoje a palavra de Deus fala ao seu coração. Primeiro, admita a culpa e não dissimule. A pior coisa é tratar com dissimulado. Com gente que você está olhando na cara e ele está negando. Está fazendo cara de sonso. Você sabe o que é sonso? O nordestino sabe o que é sonso. Vou te contar uma pequena historinha. O burro estava amarrado em uma árvore. Veio um demônio e soltou o burro. O burro entrou na horta dos camponeses vizinhos e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou um rifle e atirou e matou o burro. O dono do burro, quando viu o burro morto, ficou enraivecido e também pegou o seu rifle e atirou contra a mulher que tinha matado o burro. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a sua mulher morta. Pegou o rifle e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda dos camponeses. O camponês, em represália, matou os filhos do dono do burro que tinha matado a mulher dele. Aí veio um anjo. O anjo pegou o demônio pelo colarinho e falou: "Você está vendo o que você fez?" Aí o burro disse para ele: "Eu não fiz nada." Ou o demônio disse para ele: "Não fiz nada. Eu só soltei o burro." Sonso. Adão, Adão, você comeu o fruto que eu disse que era para você não comer? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, ah, Senhor, foi a serpente. Sonsos. Para de ser sonso. Para de ser dissimulado. Assume os teus erros diante do Senhor. Confesse-os. Admita a sua culpa e não dissimule. Eu não fiz nada, pastor. Eu só soltei o burro. Você fez tudo. A desgraça toda é porque você soltou o burro. E tem muito crente soltando o burro por aí. E jogando a culpa no burro. Salmo 51, 3 e 4 diz o seguinte: "Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares." Eu gosto de Davi. Sabe por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque Davi reconhecia o erro e não caía mais no mesmo erro. Davi não era dissimulado. Ele tentou ser uma vez, mas Natã o pegou pela rabeira. E Natã jogou na cara dele: "O que você faria, Davi, se tivesse alguém que tivesse 100 animaizinhos?" E ele tem 100, hein? Mas ele olhasse para o outro que só tem um e falasse: "Não, eu não quero o meu 100, eu quero aquele um." E fosse lá e matasse o dono só para ficar com aquela ovelhinha. O que você faria, Davi? Ah, um cara desse merece morrer. Me conta quem é que fez isso, que eu quero arrebentar a cara desse fulano. É você. Por que você foi lá pegar a mulher do cara, que só tinha aquela, e ainda o matou? Ele cai em si. A culpa gera arrependimento para a vida. Está aqui, ó. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Eu quero que você saiba que o pecado é contra Deus. Quando você peca, você está pecando contra Deus. Não é contra a pessoa. É contra Deus. O que fazer então para se livrar da culpa? Admita a culpa e não dissimule. Em segundo lugar, confesse seus pecados ao Senhor.
Salmos 32, 3-5. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabe o que é isso? Culpa. Sabe o que é isso? Culpa. De dia e de noite. De dia e de noite, culpa. Não consigo dormir, estou em silêncio, os meus ossos se envelhecem. Aí ele fala, eu não posso continuar com essa culpa. 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém ou não? Confessa os teus pecados ao Senhor. Se tu és ovelha desse pastor, confesse, não encubra seus pecados. Lembre-se de Caim, que negou quando perguntado por Deus. Caim, cadê teu irmão? Sei lá. Sou o guardador do meu irmão? Procura aí, Deus. Cara, eu estou te dando uma chance de você reconhecer. Eu estou te dando uma chance de você confessar. O sangue do teu irmão clama da terra onde você derramou. Em terceiro lugar, o que fazer? Não dissimule, reconheça. Em segundo lugar, confesse. Em terceiro, creia que Jesus perdoa e perdoa todos os pecados. Amém ou não? Perdoa todos os pecados. Está na 1 de João, capítulo 1, versículos 7-9. Na 1 de João 1, 7-9 diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém ou não? O Senhor perdoa todo e qualquer pecado, quando confessado. Quando confessado. Em primeiro lugar, não dissimule, assuma. Em segundo lugar, confesse. Em terceiro lugar, esteja seguro, o Senhor perdoa todos os teus pecados. Em quarto lugar, não permita que Satanás te acuse dos pecados confessados. Todos nós estamos sujeitos a errar e a pecar. Mas quando nós confessamos, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Mas o diabo vai querer nos acusar muitas vezes, vai querer levantar o que já foi confessado, vai querer estampar o que nós já entregamos nos pés do Senhor. Recuse, sabe por quê? Olha o que a Bíblia nos diz em 1 de João 2:1. Acabamos de ler que fala sobre a confissão. No capítulo 2, no versículo 1, olha o que diz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos o quê? Advogado para com o Pai. E quem é o nosso advogado? Jesus Cristo justo. Ele não perde uma causa, amém ou não? Ele não perde uma causa. Para de dissimular, assuma. Confesse. Tenha certeza que o Senhor te perdoa. E quando Ele perdoa, o diabo não mais pode te acusar. Fui limpo, fui lavado pelo sangue do Cordeiro, amém ou não? Mas, abandone a prática pecaminosa. Ah, Senhor, me perdoa de novo, Senhor. De novo, Senhor. De novo. Mais uma vez, de novo. Abandone. A Bíblia nos diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, não escutei. O que as confessa e deixa, esse alcançará o quê? Misericórdia. Deixa. Não dissimule, confesse. O Senhor te perdoa. O diabo não mais te acusa. Mas deixa de fazer isso. Abandona a tua prática pecaminosa.
para de ficar tropeçando no mesmo erro. Isso é burrice. Já que o pecado é uma carga tremenda na nossa vida e que nos leva para longe dos caminhos de justiça que o Senhor, o bom pastor, nos quer levar, irmãos, a gente precisa lidar com o pecado. Sabe por quê? Toma cuidado com o pecado. Conta a história que lá no circo tinha um homem domador de serpentes. Ele sempre fazia um número com serpentes que se enrolavam no seu corpo. Eu estou falando daquelas anacondas. Ela enrolava no corpo dele, todo mundo no circo. Ai, meu Deus, vai matar. Ai, não consigo nem olhar. E ele dava risada. A serpente enrolava no corpo dele e ele dava risada. Um dia, a serpente se enrolou. E ele começou a gritar. O pessoal, esse é o melhor domador de serpentes que a gente conhece. Ele está brincando, faz parte do show. Ele começa a gritar e grita mais forte. E a serpente vai enrolando. E a serpente vai apertando. E o povo, uau, que número! Nunca vimos um igual! Daqui a pouco eles só ouvem crack, crack, crack. E o sangue começa a jorrar das narinas do homem. A cobra o matou. Sabe por quê? Porque cobra sempre será. Cobra sempre será cobra. Da mesma forma que pecado sempre será pecado. Não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. O diabo hoje te ajuda a encobrir o pecado. E amanhã o diabo vai revelar o teu pecado. O diabo te ajuda hoje a encobrir. Para amanhã, como diz o ditado, jogar tudo no ventilador. Por isso que no Salmo 139, versículo 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Entre as várias promessas contidas no Salmo do Bom Pastor, a promessa que nós vimos hoje, eu concluo a mensagem dizendo, é a promessa de que o bom pastor quer nos guiar por caminhos de justiça. E o salmista clama, Senhor, revela se há em mim algum caminho mau. Eu quero que o Senhor me guie pelos caminhos eternos. O bom pastor hoje está dizendo, eu quero te guiar pelo caminho da justiça. Eu quero te guiar pelos caminhos da verdade. E se tem ovelha do bom pastor aqui, clame ao bom pastor. Ó Senhor, não me deixe seguir o curso desse mundo. Não me deixe andar pelo caminho dos pecadores. Eu sei que isso vai me levar para a morte. Ó Senhor, me guia hoje pelos caminhos da justiça. Há uma predisposição da ovelha a se desviar do caminho do bom pastor. E como ovelhas que nós somos, muitas vezes nós desejamos ignorar a orientação do mestre e seguir o nosso próprio caminho. Mas o desejo do bom pastor é de que andemos por seus caminhos, a que permitamos que ele nos guie por sendas de justiça. Oh, meu amado, que não andemos mais segundo o conselho dos ímpios, que não andemos mais segundo o curso do mundo, mas que a culpa dos nossos pecados, a culpa por nossa desobediência, nos leve hoje ao arrependimento, para que mais tarde essa culpa não nos leve ao remorso. Volta para o caminho do bom pastor. Volta. Se você é ovelha, volta.
O bom pastor hoje quer te acolher, quer te tomar nos braços, quer te fazer hoje sentir o quanto Ele te ama, que nada você terá falta, que Ele te ajudará a renovar as tuas energias e o desânimo, que Ele vai te curar da tua ira e da tua amargura, mas que Ele vai te guiar pelo caminho da justiça. Fecha seus olhos, vamos orar.